Porque quando algumas pessoas falam, prendem a nossa atenção já nos primeiros segundos. Comunicação é isso. É inspirar, conectar e liderar. Sejam bem-vindos a mais uma prosa de quinta do RipaCast. Bem-vindos, Marlene Alves, minha mulher Patrícia Andrade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao RipaCast. E Gustavo Andrade. Boa noite a todos. Vamos falar sobre comunicação. Será uma prosa bem interessante. A gente está batendo, né, nessa tecla de comunicação, até chegar à perfeição, né? Assim. Claro. Tem comunicadores que é exatamente o que eu falei. Eles inspiram, eles conectam e eles lideram pela comunicação. Podemos, inclusive, aproveitar Gustavo Andrade para poder nos dar uma aula sobre a comunicação na história. Não é isso, Gustavo? Uhum. Para você, quais foram os melhores líderes, os maiores comunicadores na história em si? Na atualidade, especialmente, eu vejo Rei George IV do Reino Unido, eu vejo Winston Churchill, eu vejo Abraham Lincoln, tem Martin Luther King. Mas se a gente for olhar para bem antigamente, para a Idade Antiga, a gente consegue ver os grandes filósofos gregos antigos e Marco Antônio. São nomes que realmente entraram para a história pelas pessoas que foram e pela sua forma de comunicar, sua forma de liderar. Patrícia, fala um pouco da sua comunicação. Ou da não comunicação. Não comunicação também comunica. Porque o silêncio também comunica. Eu acredito que a comunicação ela é essencial nos dias de hoje. Não tem como liderar sem comunicar. Então temos que ter uma boa comunicação, um bom diálogo em casa, principalmente. A comunicação tem que ser clara, tem que ser intencional, principalmente na educação de filhos. Então eu não sou mestre de oratória, eu não trabalho nessa área, mas dentro de casa eu acredito que eu consigo comunicar bem com os meus filhos. Isso é importante. Marlene, como especialista em comunicação não verbal, qual é a sua visão sobre a comunicação, Marlene? Eu vejo essa visão da Patrícia, me atrai muito, que é uma visão de que a comunicação não é só para ser usada nos palcos, mas sim para usar no dia a dia, né, com as pessoas, para melhorar a convivência com o próximo. E o Gustavo falou sobre alguns nomes assim que fizeram diferença na comunicação. E uma referência que eu trago como coach, que é Jesus Cristo, né? Essa comunicação que ele trouxe de tá explicando, dando resposta e trazendo questionamento através das parábolas, foi uma coisa que me conquistou. Porque a comunicação é justamente isso, né? Para trazer um entendimento, mas uma reflexão também, e para parar, fazer com que pensamos, né? Parar e pensar. E ele tinha essa característica, né, de falar através de parábolas e trazer um entendimento na mesma parábola, mas assim, não é que você digamos, eu vou tentar trazer um dos exemplos que ele trouxe, né, que é em relação deixa eu ver aqui, a pescadores. Não sei se você lembra dessa passagem que ele falou aos discípulos que eles deixariam de ser pescadores de peixe, né? E passariam a ser pescadores de alma. Menina, isso dá uma interrogação na cabeça. Como assim? Pescar almas? Como assim? Resgatar. Então, para ter esse entendimento do que é pescador de alma, qual o objetivo de pescar a alma, que é trazer entendimento, conhecer o evangelho de Jesus, a gente precisa se aprofundar, né? E a comunicação é isso. É você se mergulhar, é você trazer para você mais conhecimento, é você se entregar total, não só para entender, mas fazer daquilo ali
uma rotina. Trazer para a vida uma atividade diária. E como Jesus, ele fez mais ou menos isso, no meu entendimento, então ele é o maior comunicador, na minha opinião. O maior eu dos concordo, maiores. porque O maior dos maiores Jesus de ele todos. comunicou não só com a fala, mas principalmente pelo exemplo. Porque ele é a própria virtude, ele é a verdade, né? Sim. E a comunicação dele nos deixou com sentido de vida, né? Porque ele mostrou na comunicação que ele é o caminho, ele mostrou e ele sinalizou o caminho pra gente. Sim. Então, assim, Jesus é para mim a mente mais brilhante que já habitou o nosso planeta. É sensacional. E trazendo isso, né, em relação à comunicação, muitas pessoas se prendem à comunicação só verbal. O jeito que eu falo, as palavras que eu vou usar. E comunicação é justamente isso. Não é só o que a gente fala, é da forma que a gente vive, da forma que a gente leva a vida, né? Porque a comunicação, quando eu olho para você se comunicando, eu não olho só a sua voz. Eu não olho só o seu vocabulário, não são só o seu verbal que está em questão, mas tudo, porque eu vou levar tanto o seu presente, tanto o estilo de vida que você leva, a pessoa que fala, porque isso conta muito. Digamos, você vai me dar um conselho. Claro que eu vou olhar, Jorge me deu um conselho. E como é a vida de Jorge? Tem resultado? Você tem que ter sucesso, sabe? Apesar de o ser humano ele ser um ser em constante construção, né? Ele tá ali sempre se construindo, se melhorando. Mas você vai precisar de uma história para me aconselhar. Tem muita gente que quer ensinar o que não pratica. Exatamente. Não sei se foi exatamente isso que você quer dizer. Isso. Trazendo um exemplo claro. Tem homens hoje que não é pai de família e quer ensinar outros homens como se comportar como pai. Não é casado, quer se comportar como marido. Então, quando a gente traz para essa realidade, a gente percebe que isso é do ser humano. E na comunicação específica, técnica, a gente sabe, as palavras comunicam 7%. Sim. Tom de voz, entonação, 38%. E a grande maioria da comunicação está onde? Exatamente na comunicação não verbal, 55%. Então, traz esse retrato exatamente das técnicas de comunicação. Mas comunicação é muito mais do que isso. Então, quando você traz esse exemplo de Jesus, sem sombra de dúvida, no meu entendimento, o maior dos maiores comunicadores. Gustavo, especialista, alfabetizado em inglês e fala muito bem. Martin Luther King. Pronto. Ele falava, o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Ou seja, o problema está na comunicação. Então precisamos... na falta dela, né? Ou na falta Ou dela. na falta dela. Os bons precisam comunicar, sim. E você, Gustavo, por você ter sido alfabetizado em inglês, você teve alguma dificuldade em comunicar em português? Eu tive algumas dificuldades, bem pelo começo, especialmente pela época da pandemia, porque pela época da pandemia eu fiquei muito pouco sem comunicar com outras pessoas que falam português, e eu fiquei mais no mundo virtual e na internet, e lá eu só falava inglês. Então nesses 3 anos eu fiquei um pouquinho paralisado no português, mas eu desenvolvi muito no inglês. E como você superou essa dificuldade? Como você se adaptou e voltou a falar bem português? Voltou mesmo ou ainda está tendo dificuldade? Dependendo da coisa, sim, um pouquinho, mas eu estou melhorando. Para eu conseguir superar isso, foi mais a leitura, foi conseguir conversar com outras pessoas, foi a prática. E é claro, ter que estudar também. Um pouquinho do português. Então é importante. Mas quando se trata no inglês específico, que você foi alfabetizado em inglês, você não tem dificuldade na comunicação. Não. Então poderíamos fazer uma prosa em inglês. Tá tudo bem. A gente pode. Topa, Marlene? Eu topo. Agora, eu não vou falar, só vou ouvir. A minha comunicação vai ser ouvinte. Então, A minha dois. também. A minha comunicação vai ser exatamente não verbal. Mas aí você trouxe nomes importantes, Gustavo, e a gente sabe que
E, inclusive, perdemos várias oportunidades de negócios por não dominar um outro idioma. A gente está rindo aqui, mas é de desespero. É um detalhe importante a ser dito. Comunicar é importante, não só no idioma nativo, como em outros idiomas, de preferência mais 2. Isso, é muito bom. E saber diferentes línguas era poder, realmente. Especialmente na época medieval e na era moderna. Não era moderna atual, mas na era moderna no sentido histórico. Porque a igreja, ela controlava todo o conhecimento sobre a Bíblia e na maioria do conhecimento. Porque eles, é claro, tinham o controle sobre a religião, mas também sobre as instituições, como orfanatos e escolas. Eles tinham domínio sobre todo esse conhecimento. É isso porque quem for estudar a Revolução Francesa, quando for ver os diferentes estados, que era primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, tinha uma razão porque eles eram o primeiro estado e não a nobreza ser o segundo estado. Porque eram eles que controlavam o povo, na realidade. Eram eles que controlavam o povo. Não eram os nobres, mas era o povo. Você trouxe o nome do rei Jorge IV, mas rei Jorge VI. Interessante porque tem um filme que fala exatamente sobre a história dele na comunicação. Sim, muito bom. Que é... O Discurso do Rei. O Discurso do o Rei. Discurso do Rei. O Discurso do Rei. Para quem já assistiu? Entusiasta da comunicação, é sensacional. É um filme que vale muito a pena para quem quer se especializar, porque, na verdade, a comunicação, muitas vezes, não é nem o medo de falar, porque todos nós falamos, inclusive já discutimos isso aqui em edições anteriores, mas é o medo de falhar. E do julgamento. E o do julgamento. Sim. É o medo da crítica, é o medo do que as outras pessoas vão falar. Então, quando a gente traz esse filme Discurso do Rei, retrata de forma bem didática os fantasmas que ele teve que superar, os traumas que ele teve que superar para poder chegar onde chegou. E, sem dúvida, você traz o nome dele como um importante orador, um importante comunicador. Inclusive, no Discurso do Rei, mostra exatamente um professor, um ator falido que se tornou professor e que fez um brilhante trabalho com o rei George, e ele se tornou o que se tornou graças à comunicação. Então... E pelo que eu me lembro, também ele era irlandês, que dava mais uma distância entre os dois, porque é algo, especialmente naquela época, no começo do século XX, os irlandeses e os britânicos não eram tanto amigos. Continuam ainda não sendo, porque ainda tem atletas irlandeses que nem apertam a mão de realeza britânica. Mas era isso aí, uma grande superação, porque era uma superação de preconceito também. Pois é, e ali também mostrou que a comunicação ela pode ser simples, mas ela não é fácil. Ela requer treino e intencionalidade. E no Discurso do Rei foi um momento crucial ali na história da humanidade, né? Eu mesma sou muito grata àquela atitude que ele tomou de superar as próprias dificuldades e fazer aquele discurso tão memorável e inesquecível para a história. E é exatamente aí que está o segredo da comunicação, né? Não é a pessoa treinar para chegar à perfeição. É usar aquela comunicação para trazer... de forma assertiva. Entendeu? Trazer clareza à comunicação, né? Ser entendido. Quando ele fez isso, ele conseguiu. Sim, ele foi então, com medo, mas fez. A perfeição não é a ausência de erro. Hoje a gente e nem de entende medo. isso. E nem de medo. Mas sim a coragem de ir. A gente falou sobre coragem outro dia, não foi? Falou sobre coragem. Inclusive, eu vou citar o Discurso do Rei, porque ele foi a grande incentivadora dele foi a mulher dele. E eu não posso deixar de lado que para estar aqui hoje me comunicando, eu tenho uma mentora dentro de casa, que isso para mim é um grande privilégio. Obrigado, meu amor. Obrigada a você pela honra de ser sua esposa. E a cada dia é o que é dito aqui, né? Não é o medo que vai paralisar. Tá com medo? Fala com medo mesmo. Vai dar certo. E eu ouço isso, né? No dia a dia. Alguns amigos falam, esse negócio de ficar gravando, de se expor, isso não te incomoda?
Você pode errar, você não tem medo de errar, você não tem medo da opinião do outro. Aí você para e pensa, né? Quantas pessoas estão paralisadas por tão pouco? Errar, gente, eu vou errar aqui, eu vou errar na vida. Pois é. Porque ser humano é passivo do erro. Então, não tem como não é. Não é que eu vou para frente da câmera para errar. Eu erro o tempo todo. Na intenção de acertar. Mas às vezes eu erro. E o medo de errar não pode superar a vontade de ajudar o próximo, né? Exatamente. Porque outras pessoas não têm dificuldade de falar. Eu ainda estou superando. Eu também tive problema na comunicação. Você relatou no último episódio que você teve problema também, que tinha uma gagueira que está sendo trabalhada até e superada. Jorge, ele teve também. Jorge pode falar melhor do que eu sobre essa questão de não conseguir falar, mesmo tendo muito a dizer. E por isso é muito importante. Quem tem quem tem disposição para ir com medo mesmo falar, que é o meu caso, então tem que realmente falar, para que encoraje outras pessoas a falarem. Porque a voz humana é o som mais poderoso do mundo. A gente precisa usar a nossa voz. E você trouxe o nosso objetivo aqui. O objetivo da gente aqui não é mostrar perfeição. Não é mostrar que somos líderes ou ótimo, ou power em algum assunto, não. É dizer que, assim como a gente, pobres seres mortais que somos, estamos aqui nos expondo, nos aperfeiçoando. Sim. Você também pode. Inspirando, Inspirando. conectando Isso. e, de certa forma, liderando uma comunicação. Com certeza. Quando eu falo liderar a comunicação, imaginar o que Patrícia traz. Todo aquele trauma que eu trago de infância, que o medo de falar predominava e que eu entendi que eu precisava falar, porque minha boca fechada estava prejudicando muitas vidas. E hoje eu percebo que as pessoas, inclusive nas redes sociais e nos comentários, você fala tão bem. Eu falo, que privilégio. Não, privilégio não. É treino, todo dia falando bobagem, falando errado, errando, consertando, corrigindo. E a gente nunca perde, né? Pois é, e com aquela clareza, né? aprende. Estamos num estado abençoado, a Bahia, e baiano não nasce, baiano estreia. Mas todos esses grandes nomes, todos esses grandes oradores que a gente acabou de falar, todos eles apareceram e conseguiram se comunicar em um período de extrema oposição, em um período extremamente crítico. Lincoln, ele se comunicou na época da Guerra da Secessão Americana, Churchill na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa com o Rei George, Martin Luther King nos movimentos de justiça social, não é, Sim, de igualdade social, dos anos 60. Mandela. Mesmo Nelson preso, Mandela. ele comunicou. Mahatma Gandhi, ele comunicou pelo grande silêncio. Então, a Madre Teresa pelas ações, pela caridade. A nossa própria Irmã Dulce comunicou também pela atitude, pela inspiração que ela inspirou uma cidade, né? Na filantropia, na criação de hospitais que atende muitas pessoas, mesmo após a partida dela. Então, são grandes nomes que eles conseguiram ter essa notoriedade e ficar eternizados, porque enquanto lembrarem da gente, estaremos vivos, né? Então, eles são eternos aqui, a gente fala deles, dos grandes filósofos, porque eles conseguiram comunicar. E ao conseguir comunicar, eles conseguiram ajudar muitas pessoas. E a importância da comunicação está justamente nisso, em agregar, em inspirar e em desenvolver esperança no próximo. E eu me faço essa pergunta todos os dias, Paty. Qual o meu objetivo de estar aperfeiçoando a minha comunicação? Todos esses líderes que fizeram história, eles tinham um objetivo, né? E foram alcançados. Porque eles fizeram história. Fizeram história. Se eternizaram. Eu me questiono todos os dias. Qual o meu objetivo de melhorar a minha comunicação? Minha comunicação, você já se perguntou? Sim, qual sempre. É o seu objetivo? Você já... Qual é o seu objetivo? Todo momento. Hoje, o seu objetivo, porque todo dia é um objetivo diferente também, né? Não é o mesmo objetivo todo dia. Mas hoje eu estou aprendendo a comunicar para inspirar, através do meu livro, através futuramente de palestras, e também servir de exemplo para meus filhos.
Então, hoje eu aprendo a comunicar para deixar legado. No passado, eu aprendi a comunicar, eu desenvolvi a comunicação para preservar meu casamento. Sim. Porque a maior parte dos casamentos que eu observo hoje em dia não tem uma comunicação saudável. Sim. Não só no casamento, como entre os filhos. Aqui na mesa mesmo tem meu filho, está aqui. E assim, eu até brinco de, não, nós somos normais. A gente, é normal, meu filho pensa, não é normal, é atípico. Porque hoje em dia a criança, o adolescente, eles não gostam de falar, né? E eu tenho o privilégio de conversar abertamente com meu filho. Então, assim, essa comunicação foi desenvolvida para isso, para preservar minha família e, de certa forma, inspirar outras famílias de que o normal não é ficar sem conversar. O normal seria conversar. Porque sem falar, sem comunicar, a gente não tem como dizer o que está bom ou ruim e atrapalha as relações. Verdade. E a comunicação precisa existir. Não é só mim hoje. Hoje você acordou assim, eu preciso melhorar a minha comunicação. Porque eu fui muito calado. Minha voz, por muito tempo, eu não tinha voz. Minha comunicação era a comunicação do silêncio. E eu entendi que realmente eu precisava desenvolver esse lado que estava adormecido dentro de mim. Perdi muita oportunidade, como a Patrícia falou. Muita oportunidade foi perdida por falta de comunicação. Nossa relação hoje. Hoje, nossa relação é fruto de comunicação. Ou seja, se eu não tivesse desenvolvido e despertado que eu precisava falar, me fazer ser entendido, eu não estaria casado. Sim. Nossa família hoje, pode ter certeza, assim como já aconteceu no passado, estaria fadada a um insucesso. E eu afirmo, hoje o segredo de nossa relação está exatamente na comunicação, não é isso? Uma comunicação respeitosa, uma clara, comunicação entre efetiva. Marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, todos os dias eu acordo ciente de que eu preciso treinar e a ciência da comunicação é treino. Então, nasci pronto? Foi dom? Não, muito pelo contrário. Eu fui silenciado muitas vezes naquele famoso cala-boca menino. E hoje, para segurar o Jorge falante, dizem que mulher fala 20 mil palavras por dia, homem fala 8. Eu acho que eu estou chegando nos 20, porque a comunicação agora está introjetada dentro de Jorge. Porque você viu o benefício da comunicação, sim, filho. Mas, pai, quais foram as maiores crenças que você teve que renunciar para conseguir comunicar melhor? A primeira crença que eu trago foi o medo da pobreza. Aí muita gente vai fazer a pergunta, pobreza, o que tem a ver pobreza com comunicação? Quando eu entendi que pobreza era um estado de espírito, eu entendi que não tinha nada a ver com pecúnia, com dinheiro. A pobreza está intimamente ligada à comunicação. E por que eu trago essa crença que foi a principal? Porque muitas vezes eu me vi em um buraco sem fundo, no fundo do poço. Por quê? Porque eu aceitava tudo, eu não sabia dizer não, eu aceitava as formas que as pessoas queriam conduzir a minha vida. Então, quando eu entendi que eu cheguei lá no fundo do poço, que eu cheguei comunicando, falei, meu Deus do céu, meu Deus, não tenho mais o que fazer. Estava doente, estava com hipertensão, estava com depressão. Foi nesse momento que eu percebi que a comunicação era a salvação do Jorge. E foi quando eu não comecei a falar, eu gritei, Senhor, me ajuda, já não tenho mais forças. Então, engraçado, minha comunidade, falando de Jesus, minha comunicação partiu exatamente desse desejo de ser ouvido. Porque era muito simples, era silenciado o tempo todo, a todo instante. Então, quando você reconheci que Deus, Jesus, precisava me alcançar, e eu agradeço a Deus, e isso é público já, eu agradeço a Deus por ter usado minha mulher como instrumento para me alcançar com seu amor, foi quando minha vida mudou de sentido. Então, respondendo, eu acho que a crença maior
é essa crença, esse medo da pobreza, mas não a pobreza financeira, a pobreza do estado de espírito. Que é aquela pobreza da inutilidade, né? De ter o que falar, da voz ter importância, sim, é o som mais poderoso do mundo, é a nossa voz, e se sentir inútil por não conseguir expressar com clareza o que está sentindo. Isso é muito ruim, muito ruim. Isso adoece. E a gente observa que isso hoje no dia a dia, Marlene hoje como terapeuta, nos consultórios eu acredito que isso está muito, muito ligado aos seus atendimentos, à falta de comunicação das pessoas. Faz sentido? Faz sentido. E inclusive, você fez essa citação, e foi justamente hoje eu acordei assim. Eu fiz um atendimento agora, né, durante o dia. E eu acordei como uma pessoa que deu início agora às sessões. Aí hoje eu acordei com esse objetivo, de assim, porque hoje eu preciso melhorar a minha comunicação para entender o outro. As pessoas, elas chegam até o consultório com questões em relação à comunicação, que no final é sobre a comunicação, né? Sim. Ou a falta dela. E eu procuro hoje, como profissional, entender, lapidar a minha comunicação para entender o outro também. Não me preocupo mais só com o que eu vou falar, com o que eu vou passar, né? Pelo que eu estou mostrando, mas entender a comunicação do outro também, porque isso melhora a sua comunicação, a minha comunicação. E para ajudar o outro, eu preciso saber o que ele comunica, o que ele fala, o que ele precisa, o que é que tem que tirar, o que tem que pôr. E eu acordei assim hoje, com esse objetivo, de melhorar a minha comunicação para entender o próximo. Gustavo te fez uma pergunta. Você pode repetir a pergunta que você fez para o Jorge? Quais foram as maiores crenças que você teve que renunciar para conseguir se comunicar melhor? Isso. O Jorge, e aí, com a sua resposta, Jorge, você teve umas palavras em relação a conversar com Deus. É estranho, né? Quando a gente fala que conversa com Deus, eu não sei se todo mundo entende, é porque Deus não está materializado. Esse Deus que a gente dialoga, ele não está materializado. Então, é uma conversa mesmo. Existe a expressão verbal, só que ele não devolve da mesma forma. Às vezes devolve. Verbalmente, devolve. Eu vejo tá Deus em ensinando. tudo, não, devolve. Devolve. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos animais, eu vejo Deus no próximo. Mas não está de uma forma verbal. Quando você enxerga a Deus, Eu essa ouço. comunicação não é verbal. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Deixa eu te falar. Deixa eu te Fala. falar que essa comunicação existe. Um exemplo prático. Hoje nós temos o Prosa de Quinta. O Prosa de Quinta hoje é o RipaCast, nosso podcast. Talvez nunca publicamente eu tenha falado isso, mas isso foi uma comunicação de Deus comigo. Por isso que eu digo que ele comunica sim. Não, A gente tem que estar, a gente tem que estar, a gente tem que estar exatamente. A forma que vai ser comunicada. Mas a minha questão foi assim, que você fala, você chega no seu quarto, você fecha a sua porta e você fala. E Deus ele não devolve aquela voz automaticamente, como eu estou aqui falando com Patrícia. Patrícia tá Mas é tão interessante essa prosa, Porque funciona. Deixa eu te explicar. Funciona. Ele fala com a gente. O problema é que o barulho, nosso barulho interno, o barulho do mundo, tá tão alto que ele fala baixo, ele fala manso. Mas é isso. O que eu quero dizer, eu estou tentando dizer é que assim, a forma que ele fala nem sempre é verbal. Nem sempre. Patrícia usou a natureza. Vai ver a natureza. Ele vai falar através da vida de Gustavo. Sim. Ele vai trazer uma experiência de vida que você vai chegar para mim do nada, vai me contar. Isso são respostas, são as formas de Deus comunicar. E eu vejo que, né? Que hilário, né? Essas formas de trazer a comunicação. A gente brinca até, né? Quando Deus quer, até as pedras falam. Sim. Né? No final dos tempos. Muitas pessoas mesmo perguntam assim, onde Deus é onde o Senhor está. Aí ele já tem até uma passagem que diz, eu estou onde você me deixou, né?
Então, quando a gente deixa Deus em primeiro lugar em nossas vidas, tudo comunica. Ele fala conosco de todas as formas. Através da natureza, que ela realmente resplandece toda a glória de Deus. Através das pessoas, eu vejo Deus em tudo. E sou grata a Deus por tudo nessa vida. Então, toda forma de comunicação, ela é especial para mim, porque como eu morei muito tempo com animais, até 9 anos eu não tinha contato com pessoas, então eu sou apaixonada por gente. Eu olho, eu fico fascinada pela comunicação. Então, assim, eu vejo Deus em cada ser humano. Ah, mas tem pessoas que não são tão boas, eu vejo Deus nele também. É imagem e semelhança. A diferença é que ele não sabe disso ainda. E eu vejo que Deus tem uma forma especial de falar com cada um de nós. Comigo, Deus fala no silêncio. Acho que é porque eu faço um barulho. Porque você comunica muito. Então, no silêncio, quando eu vejo ele me distanciando de muita gente, soprando pessoas para distância, saindo de cursos, de trabalho, eu digo, por que eu estou perdendo essas coisas? É uma forma que ele tem de se comunicar comigo. Vou tirar o excesso, porque eu preciso aparecer, porque a gente se cerca de coisas nessa vida, né? É trabalho, é vida pessoal, é saúde, aí tem que cuidar de tudo e a vida espiritual vai ficando para amanhã. Porque a gente sabe, né, que Deus está ali, sempre presente, tem essa segurança. Então, quando Deus ele começa a tirar muita coisa, eu digo, ele quer me aproximar mais dele. Ele tá comunicando alguma coisa contigo. E é uma forma, eu digo que meu pai tem ciúme de mim. Porque quando ele quer falar, ele tira todo mundo. Então, eu uso muito essa comunicação. Eu uso, inclusive, no meu trabalho, né? O silêncio. Porque é uma forma que eu aprendi de comunicar com meu Pai Celestial e que me ajudou muito. E me ajuda até hoje. Quando a gente entende que somos filho amado dele, a gente começa a entender que todos nós temos acesso. E é só conversar e silenciar que você vai ser respondido. A comunicação vai existir. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho pai, até essa palavra pai. Essa palavra, eu sou órfão de pais vivos. Então, assim, essa palavra pai teve um significado para mim depois de uma informação que eu aprendi que pai também pode ser ressignificado. Aí foi uma forma que comunicaram para mim, que fica assim, para simplificar, pai. Aí significa pessoas, ambientes e informações diferentes, né? Então, pai, são pessoas, ambientes e informações. Então, até essa forma que essa palavra foi comunicada para mim, ela ganhou outro significado. E a todo momento, por isso que eu digo, então, assim, que forma linda, né, de comunicar. Às vezes as pessoas têm trauma em relação ao pai o pai biológico, e tem essas formas de ressignificar. Uns chamam de Aba, paizinho querido, e eu aprendi inicialmente essa forma de chamar de pai, que pai está em todas as pessoas. E são as pessoas, são pais, né? E aí até no seu nível de intimidade com ele, aí pode ser papai, pode ser amigo. Então... Dependendo do momento, Irmão mais velho. Ele é tudo. Mas dependendo do momento, ele vai pegar ali o papel de pai, papel de irmão, papel de juiz. De juiz, sim. A comunicação é tão interessante, gente, que quando você ouve demais e não se posiciona, acontece que quando você se posiciona, você é mal interpretado. Recentemente aconteceu até na parentela, né? No meu caso específico. Eu, por muitas vezes me calar, fui questionado por, enfim, parentes. E quando eu falei, eu fui mal interpretado, eu fui bloqueado, eu fui colocado de escanteio. Comunicação é tão importante porque precisamos estar atentos exatamente a todos os pontos. Não é só falar, é ouvir. Então, isso deve ser comum nas famílias, quando você cala demais, silencia demais, você é subjugado, você é conduzido. E eu garanto, eu afirmo a vocês, eu tinha uma forma de condução na minha vida pessoal. Você trouxe de crença, Gustavo? Eu tinha uma condução na minha vida pessoal que eu aceitava tudo. Aceitava de uma forma que não me posicionava. Quando eu passei a me posicionar, eu comecei a ser questionado. Eu comecei a ser, até de certa forma, odiado.
Porque as pessoas não conseguem entender que a comunicação, você fala, mas você também precisa ouvir. E quando você não está disposto a ouvir o que a outra pessoa tem a falar, isso incomoda de uma forma que a fuga mais fácil é bloquear da rede social, bloquear de WhatsApp, não atender ligação, mudar de número, inclusive não compartilhar essa mudança. Ou seja, a pessoa está comunicando que não quer ter contato. Então, que não sabe mesmo. E qual foi a vantagem de você se posicionar, então, já que pela sua fala parece que quem está nos ouvindo parece só ter prejuízo. E o que você ganhou com a comunicação? Então, quando você não comunicava, as pessoas quando você não comunicava, você era útil, você era bem-vindo. Você comunicou, você passou a não ser mais bem-vindo. E qual foi a vantagem? Qual a conclusão que você chegou ao comunicar? Paz de espírito, liberdade. Porque hoje o Jorge consegue ter a facilidade de se posicionar. Eu não me posicionava. Eu era muito reativo. Isso tem técnicas também de comunicação. A reação. Muitas vezes as pessoas falavam comigo, eu de forma reativa respondia o que não era para ser respondido. Agia por impulso. E tudo isso foi me levando para um abismo sem fim. E quando, nesse momento que eu entendi que eu precisava melhorar minha comunicação, foi quando realmente eu tive aquela luz no fim do túnel acendeu, que eu precisava me posicionar. Eu tenho exemplos diversos que eu poderia trazer só para exemplificar que a comunicação é tão importante que você se posiciona com ela. E o não aprendido... tem aquele ditado, né? Aquela brincadeira que fala: o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. O meu era o contrário. O meu era sim. As pessoas muitas vezes buscavam não, mas eu, como bonzinho e querer ser... Como é que eu falaria? O medo de desagradar? Desagradar. Não tinha coragem de dizer não. Então, dizia não para mim e não dizia não para as pessoas. E hoje a libertação é essa, Patrícia. E você quer falar? Quero. Pode ir. Não, e ouvindo você falar, parece que ele perdeu. Uma convivência e tal. Mas é uma aparência só. Porque, assim, sabe como eu vejo essa sua história? Sabe quando você é a criança, que você vai adultecer, tá adultecendo, e a roupa da criança não cabe mais? É justamente isso. Quem fica é porque vai somar. Perfeito. E quem não tá ali com você é porque são só correntes que estavam te segurando. Eu tinha medo de perder. E perdi o medo de perder. Entendeu? Então esse posicionamento vem muito disso. E entendeu que você não perdeu. Você ganhou liberdade. Ganha a liberdade. Porque a gente ganha, a gente cresce, a gente tem que crescer. A gente é como um adulto no comportamento de uma criança. Sim. Né? Inadequado. Que acho que não é que fica com receio de comunicar porque acha que vai ser punido. Não. O adulto ele tem que ter autorresponsabilidade. Ele não tem que temer ser punido no sentido de que a voz dele não tem importância. Não, tem importância sim. Ele tem que perder o medo do medo da punição e se posicionar e ver a vantagem nisso tudo. É muito bom ser compreendido. E também tem que entender o seguinte, 50% vai gostar de você e 50% não vai gostar. Tipo, tem pessoas que vão te amar pelo que você é e tem outras que vão te odiar também pelo que você é. E tá tudo bem. Nem Jesus agradou a todos, imagine nós, pecadores. Já ouvi muito isso. É. E é questão, imagine. Isso é tão comum nas famílias. Se fosse um padrão, eu falei de relação à roupa, né? Que é uma roupa de criança não cabe mais nenhum adulto. Já pensou se todo mundo vestisse o mesmo estilo, a mesma cor, o tempo todo? Ia ser um tédio. Você trouxe mais cedo aí, você falou que as pessoas muitas vezes não têm nem a capacidade de se meter. Sim. E isso é verdade. Você, na comunicação não verbal, você enxerga isso aonde? Pessoas que não cuidam do próprio corpo,
pessoas que não cuidam da própria casa, pessoas que não cuidam do próprio casamento, relacionamento. Aí quer se meter na vida dos outros. Aí, como diz, bata-me uma garapa, né? Então, passe a cuidar de você, passe a cuidar de sua família, passe a cuidar de seus relacionamentos. E aí sim, você pode dar o pitaco na vida dos outros. E se eu achar que vale a pena, aí eu absorvo alguma coisa. Se não, vai para o mar do esquecimento. É porque tudo tem importância, né? Até o fato de uma pessoa... Até o mau exemplo é bom, porque a gente aprende principalmente com o erro dos outros. Então, assim, eu acredito que... Eu gosto de pitaco, desde que o pitaco seja de alguém que tenha resultado. Se a pessoa não tiver resultado, eu vou ter misericórdia dela e vou dizer assim, né? Ela deu o máximo que ela pôde. Mas agora, quando a pessoa tem resultado, não. Eu fico bem atenta. Eu sou a maluca da biografia, viu? Eu não posso ver uma biografia que eu assisto. Eu gosto de porque verdade. a gente aprende, né? Aprende sim, aprende com o erro dos outros, porque a gente não tem tanto tempo aqui no planeta. Se for pela parte, a Bíblia ela está sempre certa, então a gente tem que se de vida plena até 70 anos. Então, é muito rápido, né? Então, o que a gente puder Se aprender for 70 com o anos, eu já estou no segundo tempo. eu também já estou tenho no segundo tempo. Eu tenho que torcer para ter prorrogação, para ter disputa eu de espero pênalti. ser convocada com 120. Eu não vou alimentar essa conversa. Não vai, não gostou dessa prosa. Mas isso é comunicação Mas, também. Pois é, e o tempo que a gente está aqui no planeta tem que ser divertido. Então a gente tem que comunicar isso. Porque Jesus ele nos disse que a gente teria aflição, né? Mas para manter o bom ânimo. E aprender também com o erro do coleguinha, né? A Bíblia está repleta de irmãos que erraram justamente para que a gente possa aprender e otimizar nosso tempo aqui. Então, assim, mas assim, eu respeito todo tipo de opinião, mas eu só absorvo as opiniões que são de pessoas que têm resultado. Relevante. Gente, isso tem um movimento tão positivo. Eu digo isso porque entre minhas amigas, nós temos uma dinâmica muito engraçada de comunicação. O que é que eu faço? Né? Aí, eu não sou aqui cozinha. Eu não sou, só aqui limpo, aqui lavo. Tem aqui cozinha. Então, o que ela faz? Quando ela quer comer alguma coisa na minha casa, ela me chama para ir na casa dela. E ela faz aquela mesa ali, dá um banquete. Aí, o que eu fico? Constrangida. Como trouxe? Pô, vou ter que fazer um café desse link. Aí eu vou e faço. Você vê como é a comunicação? Sim. A mesma coisa. Aí ela vai lá em casa, ela diz, eu gosto de ir na sua casa. Por quê? Porque quando eu saio da sua casa, me dá vontade de fazer uma faxina. Porque você esfrega, lava. Eu chego em casa com essa energia. E aí eu quero lavar, quero arrumar, passo roupa. Uma coisa que é difícil delas passar. Eu passo roupa ainda, gente. Pois é. Pequeno passa roupa. Viu que a comunicação inspira? Inspira. Então, a melhor forma, o que você faz? Eu quero falar, eu quero comer na sua casa. O que é que eu faço? Eu faço um banquete na minha. Então, como é que a gente traz entendimento para o outro fazendo o correto? Não precisa falar, não precisa apontar o erro do outro. É consertando a nossa vida. Tem muita... É claro, tem o exemplo daquela pessoa que fica reclamando de política, que fica reclamando de tudo, fica botando... Sempre que alguma coisa acontece, acha uma forma de botar a culpa no governo. Aí... Tem algo que minha mãe me ensinou que é... Se você estiver incomodado com algo, que o incomodado que se mude. Quer ser a mudança no mundo? Começa essa mudança por você Exatamente. mesmo. É mais ou menos isso, não? Eu acho que eu confundi um pouquinho. Mas um exemplo de... Essa pessoa que está reclamando da política, por que essa pessoa... Se ela tem ideias tão boas na política, por que ela não entra na política? Não está dentro da política. Exatamente, por que ela não bota suas ideias na política? Por que ela não faz isso? Se ela tem ideias tão revolucionárias sobre como solucionar os problemas do país, do mundo. Parece que os problemas são tão fáceis de ser resolvidos na visão das pessoas. É porque né? vivemos numa geração que tem muita informação, muito acesso à informação. Mas tem uma diferença entre informação e conhecimento. Porque informação é aquilo que você tem e conhecimento é aquilo que você coloca em prática. Aí eu vejo um monte de gente querendo revolucionar, assim, mudar a história do país e tudo, e apontando o dedo para todo mundo, mas não arruma a própria cama, gente. Então, se não está arrumando a própria cama, está comunicando o quê? Está comunicando uma contradição absurda. Gustavo trouxe a política. O filho de Billy Graham, como é o nome dele? Franklin? É Franklin Graham, né? Sim. Ele deu uma sugestão esses dias lá nos Estados Unidos, porque a Câmara dos Deputados de lá
estava questionando a política que Trump está adotando para os Estados Unidos. Sim. Aí ele falou, é tão fácil de resolver esse problema, vocês acham que a culpa é dele? A gente poderia fazer um mandato para vocês resolverem o déficit fiscal dos Estados Unidos em um mandato. Se vocês conseguirem resolver, aí o problema é dele. Mas vocês não vão conseguir resolver, porque para resolver depende de vocês, não dele. Ou seja, a comunicação entra nesse sentido também. O confronto, sem afronta, né? O confronto, quando entra, aí a gente percebe o peso da comunicação do coleguinha, né? Ou seja, apontar o dedo e julgar é fácil. Mas, como você disse, querer ser a solução do problema, já que tem ideias mirabolantes, não, aí se esquivam. Aí tem Eu que acho ter que eu trago respeito esse ao exemplo porque contraditório. isso aconteceu recentemente e isso ficou muito marcado. Aí você trouxe política e eu reacendeu aqui. E é exatamente isso que acontece, digamos. Eu sei fazer algo. Eu entendi, eu criei ali, eu desenvolvi. Né? E aí eu quero passar isso para a Patrícia. Só que a Patrícia ela não tem conhecimento ainda. Eu vou passar com facilidade, porque é uma coisa que eu já sei. Então eu vou passar aquilo ali com facilidade. Mas ela que não tem conhecimento, ela vai entender o quê? Que é o quê? Difícil. Não, que é fácil. Porque eu passei com facilidade. Ela só vai Quando você passa com facilidade. Você entendeu? Sim. Eu acho que foi isso que o Gustavo quis dizer. Que é assim, que o outro que está envolvido, ele tá passando ali pelo processo, ele sabe o quanto é difícil, mas ele tá tirando um aprendizado. Então, aquilo, quando você aprende algo, fica fácil. Não é isso? Só que quando você passa com essa facilidade, o outro entende como fácil e até desfaz do seu aprendizado. No caso do Gustavo, eu acredito que ele tem assim, uma pessoa que ela não sabe fazer, ela pede isso para uma pessoa, por exemplo, mesmo. E o outro desfaz, nova. Antes, nós temos um pedacinho de terra e antes eu achava um pé de alface caro. Aí até a gente plantar os nossos primeiros pés de alface. Que dor de cabeça. Que dor de cabeça. Que luta. Tem uma horta, eu respeito. Hoje em dia eu acho todo pé de alface, eu acho, não, gente, é quanto, tá ótimo, eu não questiono mais. Você vê que hoje tem um respeito? Tem um respeito pelo tem. trabalho do próximo, Não é porque eu isso fui que fazer. É exatamente Eu fui fazer. isso. Por isso que nossos filhos, a gente educa eles fazendo tudo. Eles sabem aprender a fazer comida, a cuidar dos animais e tudo, para respeitar o trabalho do próximo. Porque às vezes a gente diz assim, não, esse trabalho é fácil, ou varrer é fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Vai varrer uma quadra, vai varrer várias quadras durante o dia. Veja um dia que falte um funcionário, um colaborador desse no saneamento, na coleta e tudo. Gente, não é fácil, não. É Tem que complicadíssimo. separar, tem que ter o cuidado para não se machucar. Tem tudo isso. Mas é isso que a gente observa, né? Tem gente que não sabe fazer e acha que é fácil. Quando a pessoa ela desfaz tanto do outro, de algo, a gente se questiona, né? Eu mando logo fazer. Tá fácil, então faça você. Faça. Por que eu não sei? Eu largo logo. Eu não sei não. Não sei fazer não, então faça. Porque assim, se ela tá achando que é fácil para ela faz. Ou então ele ensina. Porque o objetivo é justamente esse, da sabedoria é justamente esse, né? E quem Ou ensina você aprende faz, mais do que quem Ou tá... você ensina, aprende duas vezes. vezes. Mas quando a pessoa ela não sabe e desfaz de quem sabe, é um ignorante, não adianta discutir. Tem gente que de tanto assistir partida de tênis já sabe todas as regras de tênis e tudo e fica até alterado assim porque a bola saiu assim e perdeu. Parece que se entrar na quadra é campeão vai de resolver, Wimbledon, né? Pois é. Aí quando entra na quadra... Eu conheço tantos advogados formados em série de Netflix. Por isso que comunicação tem que ser aprendida na prática, se expondo, treinando, repetindo. É técnica para isso tudo, né? Todos os dias. E ter humildade de ter aula, de dizer assim, ó, que o aprendizado é pra vida. Um amigo meu... Como é uma frase que eu gosto muito, é aquela de assim... Eu só sei que nada sei. Eu gosto, é Platão, né? Platão. É de Platão. Platão. É Platão fazendo uma referência a Sócrates. Isso. Imagine, eu já fiz isso, né? Passar o dia todo estudando, o dia todo, um assunto que na minha visão, né? Bem delicada, e estudei, pronto, Aline, agora você sabe tudo. Depois de estudar isso tudo, eu descobri que eu não sei nada. Porque aquela visão ampliou de um jeito que eu digo, eu vou ter que voltar tudo, eu vou ter que
não sei, eu já me perdi muito, principalmente na filosofia, que é algo que eu amo, amo. Ah, inclusive tem uma história que eu adoro, que é um mestre, não lembro o nome agora, ele reuniu um grupo, né, de alunos e ele colocou lá, e a gente tem uma mania, não sei, vocês vão falar eu. Tinha uma mania, eu tinha, não tenho mais, estou liberta. Eu tinha a mania de questionar muito, mas esses questionamentos eu trazia de uma forma verbal mesmo, eu dizendo, mas não esperava a pessoa terminar, concretizar ali o pensamento. Eu dizendo, mas isso aqui, porque para eu ter uma visão, eu preciso que ele deixar ele finalizar ali, né? Fechar ali. Antes de questionar. Antes de questionar, e eu questionava quando eu achava uma coisa que não estava na minha visão, não estava coerente, aí eu dizia, não, mas... Aí a pessoa pedia. Aí eu vi uma aula que era um curso de 5 anos. 5 anos, o curso. Mas só o mestre falava durante 5 anos. Eu falei, eu tenho que fazer esse curso. Eu tenho que fazer esse curso. Como assim, gente? Não, em 5 anos você sentava na cadeira. E só ouvia. E só ouvia. E a vida, hoje eu levo minha vida assim. Eu sento na minha cadeira chamada de vida e só ouço. Porque, falo, né? No meu momento. Mas para trazer a aprendizagem da vida, né? O conteúdo que traz realmente satisfação, eu me calo. Hoje eu prefiro me calar. Não é me calar com aquele cala a boca menino, não. Pelo amor de Deus, viu? Não, mas é assim em relação a entender a vida, sabe? A apreciar o conhecimento do outro. É o famoso... Eclesiastes fala muito sobre isso. O tempo de calar, o tempo de falar, o tempo de esperar, o tempo de semear. Tudo tem seu tempo. E para que abrir a boca quando não tem nada a dizer? Mas hoje é que mais... As mentes mais barulhentas são as que mais... São as que não tem nada a dizer, são as que mais falam. Que mais fala. E falam gritando. Gritando. Pois é. Por isso que os bons... As pessoas que têm algo a acrescentar não precisa chegou o tempo, chegou a hora de falar, de agregar, de ser útil, de estar participando efetivamente. Tem tanta gente com conteúdo maravilhoso e não fala. Não fala. E é muito importante falar. Eu gosto de ouvir, eu ouço tudo. Eu incentivo nossos filhos a falarem, a se expressarem, mesmo que eu não concorde, mas é importante a gente ouvir o próximo, mesmo não concordando. Não, a depender da posição, por exemplo, tem gente assim, você tá certo, não tá certo. Assim, vamos observar o 6. Se você colocar o 6, do meu lado eu tô vendo o número 6, mas Jorge está enxergando o número 9. Opa, então, assim, tudo depende do ponto de vista da posição. Eu digo, não vou nem mais no ponto de vista. A gente tá aqui do mesmo lado. Se botar um 6 ali, você vai dizer é 6, eu vou dizer é meia dúzia. Você tá entendendo? Ainda tem isso. A gente pode estar na mesma posição, com a mesma figura ali. Mas eu tenho um estilo de vida, ela tem um estilo de vida diferente. E ela tem que entender que 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Mas pra mim é meia dúzia. Se eu falar aqui 1 mais 1, muita gente vai falar 2. Mas se eu falar 1 mais 1, um homem e uma mulher casando, aí dá 2 ou 1? 5, 6, 7. Só me lembro de 1984. Por quê? Não, que tem o livro. Desculpa aí. É que tem uma parte do livro que um personagem, o Brian, tenta convencer o personagem principal, Winston, que 2 mais 2 é igual a 3, 4 e 5 ao mesmo tempo. Depende do que o partido quer no momento. Tá funcionando bem assim mesmo. Muito interessante esse filme. E o livro também é bem interessante. É 5. 2 mais 2 é 5. Quando tira para reproduzir. Piadas internas. Pois é. 2 mais 2 é 5. Pois é, uma prosa muito edificante, viu? Comunicar é muito importante. E elucidar, né, as questões para que não restem dúvidas. E o que melhor para poder elucidar? Fazer perguntas. O que mais dá ruído na comunicação é ficar na dúvida. Falta de clareza. Clareza você tira com pergunta. Com perguntas. Traz. Porque não é... por exemplo, você falou meia dúzia, eu falei 6. Aí, assim, mas aí eu vou perguntar a você, mas por que meia dúzia? Aí você diz, não, porque aqui na região é assim que fala e tudo. Pronto, tá resolvido. Aí, porque senão eu posso até ter uma mal. Poxa, ela... Não sabe o que é 6? Pois é, aí fica aquela aí sensação de... Então, assim, para elucidar qualquer dúvida, pergunta, gente. Pergunta ela resolve conflito.
ela pacifica. Tem uma expressão assim, Deus ele fala na palavra dele que ele odeia contenda entre irmãos. Eu uso muito essa palavra em casa, quando as crianças assim iniciam, pensam na possibilidade de ter um atrito. Gente, Deus odeia contenda entre irmãos, eu também. Então, assim, nós aqui na Terra somos tantos, né? E somos irmãos, e né? somos irmãos. Então, e o que falta é elucidar, fazendo perguntas, respeitando o coleguinha, não afrontando e sim confrontando, que tem uma diferença muito grande. O confronto é de ideias, o afronto é desrespeito. Então, isso tudo é uma forma de comunicar com consciência e clareza. Qual a dica que você dá? Já estamos no final da nossa prosa, né? Prosa gostosa essa hoje, hein? Comunicação. Comunicação. Comunicação é uma prosa que sempre vai estar fazendo parte da nossa mesa, né? Porque não tem como não tá numa prosa sem comunicar algo. E foi o que nos uniu, né? A comunicação. E a prosa de quinta surgiu exatamente de uma comunicação no jardim. Comunicação entre vizinhos. Uma boa comunicação entre vizinhos. Aquela boa conversa de jardim. Prosa de quinta. E para finalizar nossa prosa de hoje, a história nos mostrou que a comunicação pode criar pontes e cavar abismo. Pode salvar uma vida, como pode arruinar uma reputação. Então, como vocês estão comunicando hoje? É extremamente importante estarmos atentos ao que comunicamos, como comunicamos e a quem comunicamos. Então, obrigado por essa aula de comunicação hoje e nos vemos na próxima prosa de quinta.